BR. O título é Desemprego de 5,6%, a grande mentira estatística que consola o Brasil. E o Paulo Leite, nesse texto, traz aqui uma análise sobre essa taxa caindo aí para níveis históricos de 5,6%, mas traz também um olhar diferente a respeito desse desemprego no Brasil. E o Gustavo também separou alguns números para a gente sobre esse debate. Como você fez a coluna, Paulo, explica um pouco para a gente, inclusive, o porquê desse título, A Grande Mentira Estatística que Consola Brasília. Porque o IBGE trabalha com dados. Antes de fazer uma ressalva, essa coluna não é minha, ela tem a colaboração do Gustavo Andrade, me ajudou a construir essa coluna com dados, fazendo uma curadoria sobre ela, inclusive acrescentando um dado muito importante que eu vou falar agora daqui para frente. Mas vamos lá. O IBGE mascara esses números porque nós temos 212 milhões de brasileiros hoje. Dos 212 milhões de brasileiros, a nossa população economicamente ativa é por volta de 100 milhões de brasileiros. Dos 100 milhões de brasileiros, você obrigatoriamente tem que tirar 25 milhões que são aposentados, que estavam na população economicamente ativa, mas são aposentados. Né? E você tem aí 13 milhões de servidores públicos que não podem fazer parte dessa regra do emprego e desemprego porque são concursados. Eles não entram na estatística do emprego ou do desemprego. Você teria aí aproximadamente 62 milhões de brasileiros. Desses 62 milhões de brasileiros, nós temos um contingente muito grande e não precisa andar muito nas ruas para saber que aproximadamente 4 milhões de brasileiros, é um cálculo que se faz, está na tal economia informal, vendendo garrafa PET, trabalhando uma vez ou duas vezes por semana. E eles são considerados... Esses brasileiros são considerados, aliás, esses brasileiros são considerados massa de trabalho. Eu falei 4 milhões equivocadamente, são 4 milhões de desalentados. Esses desalentados, inclusive, ficam invisíveis, é pior ainda, porque o IBGE ignora os desalentados e não os coloca no cálculo para fazer o índice de desemprego, porque esses estão desempregados. Mas como são 4 milhões de pessoas que pararam de procurar emprego, eles ficam mais ou menos tratados como abduzidos por uma nave espacial. Ninguém sabe onde esses caras estão no cálculo do IBGE. Então, na hora que você faz o cálculo, você vê que você tem aí 45 milhões de pessoas que estão subempregadas, que são considerados trabalhadores, e 4 milhões que estão escondidos embaixo do tapete, que são os desalentados. Então não pode ser 5,6% a taxa de desemprego no país, é só fazer conta. É um malabarismo estatístico que, além de tudo, não leva em consideração aquilo que o Gustavo trouxe como informação, que é o efeito colateral do Bolsa Família. E eu gostaria que ele falasse um pouco sobre isso, porque esse efeito colateral do Bolsa Família impacta diretamente nessa massa de empregados e desempregados. Principalmente jovens, né? Principalmente os jovens. Jovens e homens, né? Que você tem esse extrato, isso é uma coisa estatística. Né? Entre 14 e 30 anos e especificamente, ou mais representativamente, nas regiões Norte e Nordeste. E o que chama muito a atenção é que quando você trabalha com esses dados, você vê que cada 2 famílias que passam a receber o benefício ampliado do Bolsa Família, uma delas sai à força do mercado de trabalho. Formal. Essa é que é a questão. Claro. Mas eles são considerados por população com renda. Uhum. Isso mascara o dado de uma forma cruel. Porque o Bolsa Família, para poder receber o benefício, você não pode estar dentro do mercado formal de renda. Então, você perde automaticamente esse... Aqui que está o grande gatilho. Mas esse é um estudo da GV, da FGV, do IBRE, que é um centro de pesquisa econômica fantástico e, mais importante ainda, com membros com visões muito, muito diferentes. Então tem de tudo ali, mas só que todo mundo se debruça sobre os dados, né? Não necessariamente sobre retóricas e etc. E tá no blog do IBRE, se alguém quiser digitar lá e olha lá, FGV IBRE, estudo Bolsa Família, emprego e etc., você vê exatamente a estratificação desses dados, né? E o que coloca é o impacto principalmente
na parte da força de trabalho que seria muito relevante, que são pessoas jovens, em idade, né, de entrada no mercado de trabalho. Né? E obviamente que tem o impacto do Bolsa Família e tem outros impactos. Questão de saneamento, educação e etc. Tem todas essas pontuações. E assim, acho que quando a gente olha para dados bonitos, etc., a gente também tem o dever de confrontar com outros dados, né? Obviamente que publicados oficialmente, etc., que não são tão bonitos. Né? A gente discutiu um desses dados na semana passada, quando sai a taxa de emprego, a taxa de desemprego, que é o recorde histórico do nível de comprometimento de renda das famílias em relação à dívida, né? Inadimplência, etc. Né? Esse é um ponto. O outro ponto, né, eu estava conversando com vocês que o IBGE também soltou, né, qual que é a quantidade, qual é a população, né, em situação vulnerável, situação de rua. Né? Situação de rua. Que né? Isso agrava muito mais ainda. Agrava ainda muito mais. E a gente também está na máxima histórica. Né? Só para o dado especificamente, em 2019, medido pelo IBGE, era alguma coisa perto de 144 mil, 145 mil, e hoje por volta de 340 mil. Né? Mais ou menos esse dado. Né, Isso mesmo, exatamente. 350 nesse mesmo mil. arco de tempo, de 19 a 25, Belo Horizonte, que tinha aproximadamente 4 mil moradores de rua, passa a ter agora quase 16 mil moradores de rua. Pois assim, esse é o tipo de dado que parece confrontar muito essa outra coisa. Né? E eu acho que o grande cerne da discussão que você coloca é assim, você pode ter um dado razoavelmente bonito e que você tem lados para olhar do porquê que é isso também, etc., mas só que a gente discute muito pouco o que significa estar empregado no Brasil com nível de renda real que é muito baixo. Né? O comprometimento de renda das famílias ele tem a ver não com o fato de você não receber salário necessariamente. Tem a ver que o seu salário nominalmente não corresponde à maneira de expectativas dos seus gastos, mesmo que sejam pouco discricionários, que sejam só baseados em bens necessários e etc. Aqui que eu acho que está a grande discussão. Né? Quando a gente fala disso, é a capacidade de gerar riqueza e por aí vai. Né? Assim, só fazendo um trocadilho, ontem... eu acho que teria sido 100 anos da Margaret Thatcher. Sim. Né? Então, pareceu muita coisa e etc. Né? E assim, obviamente, como toda pessoa, teve seus erros e teve seus acertos. Mas só que tem algumas frases que eu acho interessante que cabem aqui, né? Que é assim, a gente fica discutindo muito sobre transferência de riqueza. É óbvio que isso é importante, mas só que a gente também deveria estar discutindo com a mesma intensidade a criação de riqueza. Né? Que assim, à medida que eu tenho um aumento do que é o nível de riqueza, vai ter mais para todo mundo. Né? Um pouco mais dessa ideia. Né? De novo, eficiência e equidade passa por essa discussão. Não é só transferência de renda, é como que eu vou criar riqueza. Parte de investimento, etc. Terras raras, obviamente, vai entrar nisso, mas... Aqui eu acho que tem uma capacidade interessante da gente olhar. E a outra coisa é a estratificação do trabalho, como você colocou, não só entre formal e informal, né, mas em termos de qualificação também. Né? Assim, o que é o trabalho em si? Que essa né? foi uma discussão que nós já tivemos, inclusive, falando sobre produtividade. Exatamente, sobre produtividade. E aqui, de novo, a gente volta para a mesma questão. Assim, parece que é um ciclo meio que vicioso. Né? E assim, embora o mercado de trabalho ele tenha mantido um dinamismo razoavelmente importante quando a gente olha o dado puramente, quando a gente olha para toda a ampliação do que de fato é a verdade por trás, ou de fato, né, a segunda derivada ou a terceira derivada, a gente entra nessas outras discussões. Né? E eu acho que eu já comentei isso da última vez, assim, a gente tem que olhar o dado histórico também nessa coisa. Né? Porque sair do 11,8 até o 5,6 não aconteceu de uma vez e aconteceu por razões diferentes. Né? Ela acontece pelas razões corretas e pelas razões de estímulos. Eu nem vou chamar que são incorretas, são razões diversas, são razões de estímulos. Né? E o ponto de quebrar a inércia principal do 11,8 até a gente vir para o 7 ponto alguma coisa, né? Isso foi bem custoso de ser feito. Quebrar essa inércia, como que o número cai. Né? E aí você tem que olhar todas as coisas que foram feitas positivamente, né, pelos governos, a mesma coisa dos estímulos hoje. Né? O Júlio está pedindo para eu terminar, mas eu queria primeiro... Eu falei curtinho. Curtinho, então vamos lá. Curtinho, do meu rapidinho. tamanho. Para quem está fazendo as contas, faça a seguinte conta. Você tem 100 milhões de população economicamente ativa, tire os números de aposentados e pensionistas, tire o número de servidores públicos e veja que você vai chegar a 65 milhões. Se você quiser olhar o outro lado para poder fazer a conta, considere que você tem aí
40 milhões de brasileiros em informalidade plena e 4 milhões de desalentados, que já não procuram emprego. São 44 milhões. Faz a conta que você vê que não fecha nos 5,6%. E, para finalizar, usar uma analogia. Você já viu uma formiga sem usar o microscópio? Já viu? Sim, claro. Já. Já colocou uma formiga no microscópio? Ela é aterrorizante, ela é apavorante. A cara de uma formiga no microscópio, ela te aterroriza. Então o que o Gustavo está dizendo é o seguinte, não basta você olhar a formiga, bota a formiga no microscópio para você ver qual é a cara dela. Esse aqui é o detalhe que a gente está conversando aqui agora. Bom.